Glória a Deus. Nunca vi essa igreja tão cheia. Glória a Deus. Deus é poderoso e maravilhoso. Ele sabe todas as coisas. E você não veio aqui para me ver. Você veio aqui para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Amém. Aleluia. Sempre falo aqui que deve ser muito difícil para os nadadores, para os corredores, quando eles vão fazer aquele revezamento 4x4 e de repente vão receber o bastão do Usain Bolt ou do Gustavo Borges na época, né? É uma responsabilidade muito grande você terminar a corrida depois que um cara tão bom assim correu ou nadou. E assim que eu me sinto quando meu pai fala essas palavras assim, de que eu vou dar continuidade naquilo que ele começou. E na verdade a continuidade eu quero fazer junto com ele. Eu não estou aqui para substituir ele. Nós vamos caminhar juntos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos, para que a gente entre mais uma vez na presença do Senhor. Desde o início desse culto eu já pude sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar. Pude sentir que hoje o Senhor visitaria a MEP Deus é Bom. E Ele está aqui. E Ele vai falar com você. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez, Senhor, podemos estar na tua casa, na tua presença santa e bendita, Deus. Senhor, nós somos falhos, somos pecadores, somos, ó Pai, somos, ó Deus, pequenos demais, ó Deus, para pedir algo ao Senhor, Deus. Quem sou eu, ó Pai, para pedir que o Senhor venha me usar esta noite, Deus? Ó Deus, mas eu me atrevo, Senhor. Eu me atrevo, ó Pai, porque eu orei, eu busquei a Tua presença. O Senhor colocou essa palavra em meu coração, ó Deus. E eu sei que a partir desse momento, ó Pai, as palavras que sairão da minha boca não serão mais minhas, Deus. Todos os atos desse culto, ó Pai, serão dirigidos pelo Senhor. Serão guiados pelo Senhor, Deus. Eu somente, ó Pai, peço que o Senhor me use, ó Deus, como instrumento, ó Pai, nas Tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que entraram nesta igreja hoje, ó Pai, buscando uma resposta, Senhor, que eles saiam daqui com essa resposta, ó Pai, respondida, Deus. Que eles saiam daqui, ó Pai, não como entraram, ó Deus, mas que saiam daqui cheios, ó Pai, da Tua graça, cheios da Tua misericórdia e cheios da esperança que há somente no Senhor, Deus. Portanto, Senhor, me diminui agora ao máximo, Senhor, e que cresça em minha vida o Teu Espírito Santo, que o Senhor me tome agora, Deus, e que o Senhor fale com a Tua igreja, Pai, que o Senhor fale com cada irmão aqui, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Aleluia, Deus. Eu fico assim, toda vez que eu venho aqui à frente. Primeiro pela responsabilidade de trazer uma palavra à igreja, porque eu tenho muito temor pelo Senhor. E como meu pai diz, essa palavra ela é genuína. E nessa igreja nós pregamos a palavra do Senhor. Você nunca vai ouvir aqui uma historinha, não. Você vai ouvir aqui aquilo que está escrito aqui na Bíblia. E em nome de Jesus, que todo esse meu nervosismo, todo esse meu temor
se transforme agora em ousadia. E que a palavra do Senhor chegue até o seu coração em nome de Jesus. Conseguiu fazer, Igor? Deu para fazer? Pode pôr aí. O texto que eu vou trazer hoje para a gente meditar é um texto muito conhecido. É um texto que talvez você já tenha ouvido várias vezes. Mas eu creio que a palavra do Senhor, ela se renova toda manhã. E hoje você vai ouvir essa palavra, vai ouvir aquilo que eu vou falar. E amanhã, se você abrir nessa palavra, talvez o Senhor te dê um outro entendimento. Talvez o Senhor fale com você de outra maneira. O tema desta noite é: você é livre para escolher os seus caminhos, mas não as consequências. O Ronaldo, antes de começar aqui, ele falou que ele estava pronto para assistir o jogo, mas ele veio para cá. Ele fez exatamente isso. Ele fez uma escolha, e eu creio que ele fez a melhor escolha. Eu gostaria de ler no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, é a parábola do filho pródigo. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Aleluia, Jesus. Permanece nesse lugar, ó Deus. Fala conosco, em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra de Deus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, ó Deus. Como disse no início, sair da casa do seu pai foi uma escolha que esse menino fez. Todos os dias, quando nós abrimos nossos olhos, nós levantamos da nossa cama
e já começamos a fazer algumas escolhas. Abrimos nosso guarda-roupa e já temos que escolher qual roupa iremos vestir, qual calçado iremos vestir, as mulheres que maquiagem vão passar, qual cinto, como vai fazer o cabelo, se é chapinha, se é escova, ou se vai deixar do jeito que está. E depois entramos no nosso carro e para ir até o trabalho, escolhemos qual caminho iremos. Chegamos no trabalho, escolhemos se vamos atender o telefone ou não. Escolhemos na hora do almoço o que iremos comer, enfim. Nossa vida é feita de escolhas. E nesse dia esse jovem levantou e teve uma escolha. Ele escolheu ir embora da casa do seu pai. Ele escolheu deixar de viver junto com seu pai e com seu irmão naquela fazenda. Talvez na cabeça dele já tinha dado aquilo para ele. Talvez na cabeça dele ele tivesse novos sonhos, novos desafios, buscar a felicidade lá fora. Aqui eu não consigo fazer nada, eu não consigo viver a minha vida. Aqui eu tenho que viver de acordo com o que o meu pai quer. Eu tenho a minha vida, mas não sou dono dela. Quer saber? Hoje eu vou pedir para o meu pai aquilo que é meu por direito e vou embora daqui. E esse rapaz decidiu fazer isso e foi até seu pai e pediu, e o seu pai prontamente o atendeu. Diz a palavra do Senhor que ele pediu e o pai repartiu os bens entre os dois. Ele pegou aquilo que era parte dele e dias depois aquele filho foi embora. Ele decidiu que aquilo que ele vivia ali já não servia mais para ele. E diz que ele foi para uma terra longínqua e ali desperdiçou tudo que ele tinha ganho. O seu pai com certeza era um homem de bens, era um homem de posses, era um homem que tinha dinheiro. E com certeza aquele jovem vivia naquela fazenda, naquela casa, tendo tudo o que um jovem precisa para ser feliz. Ele se alimentava bem, com certeza ele se vestia bem, com certeza ele tinha, naquela época talvez não tinha carro, mas se tivesse ele teria um bom carro. Ele devia ter o seu gado, devia ter, enfim, ele tinha tudo o que um jovem hoje ficaria feliz em ter. Mas para ele não era suficiente aquilo. Então ele pediu para o seu pai: pai, eu vou embora. E pegou o dinheiro e foi. E ele chegou naquele lugar e ele se viu dono da situação. Ele se viu podendo tomar as decisões que ele queria ter. Ninguém mais podia falar: não faça isso, não faça aquilo. Ele fazia exatamente aquilo que ele queria. E diz a palavra do Senhor que ele gastou tudo. Com amigos, com certeza, mulheres, com ele, gastando com roupa, gastando com comida. Afinal de contas, aquele dinheiro que ele tinha recebido de seu pai, era o que ele tinha. Ele não saiu para trabalhar em lugar nenhum. Ele saiu para ver como é que era a vida lá fora. E ele gastou tudo o que ele tinha. E diz a palavra do Senhor que tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. No livro de Provérbios, no capítulo 14, diz assim, no versículo 12: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Quando aquele jovem decidiu que ia embora daquele lugar, do convívio da sua família, com certeza na sua cabeça ele tinha planos
somente de vitória. Ele planejava sair dali e ser feliz, ter sucesso, conquistar uma mulher, fazer a sua família, criar os seus filhos, comprar a sua própria fazenda, enfim, na cabeça dele, tudo que ele imaginava, aquele sonho que ele tinha de ser livre, era só sucesso, era só alegria. Afinal de contas, ninguém, nem mesmo nós não planejamos nada que não vá dar certo. Sempre que nós planejamos alguma coisa, a gente planeja para que dê certo. Se você quer abrir um negócio, você quer abrir um negócio para que ele prospere, para que ele vá bem, para que você tire seu sustento daquilo. Ninguém abre um negócio para daqui um mês fechar. E diz que aquele jovem gastou tudo o que tinha. E com certeza, até os seus amigos já não o acompanhavam mais. Porque diz a palavra do Senhor também, que ninguém lhe dava nada. Quando ele chegou naquele lugar para onde ele foi, com dinheiro, com seus bens, com certeza muitas pessoas se aproximaram dele. Ele se tornou amigo de muitas pessoas. E esses amigos talvez o ajudaram a gastar esse dinheiro que ele tinha recebido do pai dele. Com certeza os amigos ajudaram ele a fazer as escolhas erradas que ele fez. E eu acredito, irmãos, que antes desse dinheiro ter acabado, com certeza passou pela cabeça dele: puxa vida, meu dinheiro está indo embora. Daqui a pouco acaba meu dinheiro, o que eu vou fazer? Nós somos assim também. Quando você, sei lá, perde seu emprego, você recebe aquele dinheiro, e se você não souber dosar os seus gastos, aplicar o seu dinheiro, fazer alguma coisa com ele, e demorar para arrumar um novo emprego, a preocupação vem. Quem paga aluguel, quem tem filhos, uma hora vai acabar. Se não tiver uma fonte de entrada, a hora que acabar, eu vou fazer o quê? E com certeza, na cabeça desse jovem, veio esse pensamento. Veio o pensamento de que, o que eu vou fazer se o meu dinheiro acabar? E eis que o dinheiro dele acabou. E ele viu todo aquele sonho, todo aquele projeto, tudo aquilo que ele vislumbrava como ser a sua liberdade, a sua vitória, é agora que eu vou conquistar. Ele viu tudo aquilo tornando um pesadelo para ele. Ele viu os seus sonhos irem por água abaixo. Ele viu que ele tinha feito a escolha errada. E de repente ele se viu sozinho. Ele viu que ele tinha tanto dinheiro, seu pai dava tudo o que ele queria. E diz a palavra do Senhor que chegou um momento em que ele foi procurar emprego. E ele chegou para um rapaz da cidade e falou: puxa vida, eu preciso de emprego. Meu pai tinha uma fazenda lá, e você não tem um emprego para me arrumar? Talvez achando que o cara ia falar para ele: ó, vai gerenciar a minha fazenda, eu vou te pagar 5 mil por mês, o que você acha? Essa talvez fosse a ideia dele. Mas quando ele chegou para aquele homem e pediu emprego, o homem falou para ele: é o seguinte, você quer trabalhar? Eu tenho chiqueiros lá na minha fazenda. Que tal você ir lá tratar dos porcos para mim? E ele se deparou cuidando de porcos. Um jovem que tinha bens, que tinha tudo para ser o cara. De repente ele se depara com um coxo, com ração de porco. E o pior, aquele jovem sentiu inveja da comida que os porcos tinham.
Você pode se imaginar nessa situação? Se imaginar no ponto de chegar a ter inveja da comida que os porcos comem? Aleluia, Jesus. Oh Deus, quanta dor na vida desse rapaz. Aqui eu quero tirar uma lição. Quando ele tomou essa decisão de sair da sua casa, quando ele fez essa escolha, o pai dele não proibiu de sair. Ele pediu para o pai o dinheiro, a parte que lhe cabia, e o pai dele não questionou. O pai dele está aqui. E aqui eu tiro uma lição. O nosso pai, ele deixa que a gente tome as nossas escolhas. O Senhor não proíbe nenhum de nós de sonharmos com uma vida, de tomarmos uma escolha, de sonhar, de querer algo. O Senhor não nos proíbe. Porém, como diz o tema da mensagem desta noite, você é livre para escolher seus caminhos, mas não suas consequências. Esse jovem estava ali diante do coxo dos porcos, e aquilo era consequência da escolha que ele tinha feito. Ele escolheu aquilo. Ele não esperava que fosse chegar a tanto, mas ele chegou. Talvez você tenha entrado aqui esta noite, em nome de Jesus, que a sua vida não esteja assim como a desse jovem, que você não tenha mais saída. Porque a grande verdade, irmãos, é que enquanto nós temos saída, nós vamos dando o nosso jeitinho. Enquanto nós temos as cartas, nós vamos jogando. O banco liga daqui, você faz empréstimo aqui. O cartão estoura ali, você empresta não sei de quem e cobre aqui. E a gente vai se afundando. E vai se afundando. E vai se afundando. Mas não para. Não para. Você não rasga seu cartão. Você não deixa de gastar. Você não. Eu também. Nós somos assim. Filho pródigo. Pródigo eu vi, se eu não me engano, é aquele que gasta. É isso, pai? Eu não tenho certeza, mas parece que pródigo é aquele que gasta sem, não tem noção. Quando eu ouvia essa parábola, o filho pródigo, eu achava que pródigo era aquele que voltava. Mas não é. O filho pródigo é aquele que gasta sem medida. Gasta além do que tem. Gasta sem, gasta. Sabe o filho que não tem noção de quanto o pai ganha? Ele quer, ele só quer. O Neto e a Ana Júlia, eles querem tudo. Ele quer casquinha do McDonald's. Aí sai do McDonald's e ele quer ir no Subway. Aí ele sai do Subway e ele quer ir na casa da avó. Aí chega na avó e ele quer comer ovo frito. Eles querem, eles querem. Eles não sabem quanto custa. E o filho pródigo também. Então, na verdade, todos nós somos filhos pródigos. Todos nós gastamos além daquilo que nós podemos. Então esse jovem, quando ele está ali diante daquela situação, ele se lembra da casa do seu pai. Vem sobre ele a imagem do seu pai, talvez sentado à mesa, num jantar com seu irmão, com ele, aquela fartura, muita coisa gostosa para comer, sobremesa, fruta, sorvete, e ele ali diante de um coxo querendo comer a comida que os porcos comiam. Aleluia, Jesus. Diz a palavra do Senhor, pródigo, obrigado. Pródigo é um adjetivo, é o que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, gastador, esbanjador, perdulário. Nós,
Nós. Resumindo, é nós. Aleluia. E quando aquele jovem se vê naquela situação, no versículo 17 diz assim: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Caindo em si. Caindo em si quer dizer: puxa vida, eu errei. Eu fiz a escolha errada. Cair em si quer dizer: eu me arrependo. E quando esse jovem se vê nessa situação de arrependimento, ele está entre o orgulho de voltar e o seu ego. Talvez na cabeça dele ele tenha pensado: eu vou ficar aqui mais uns dias e daqui a pouco eu arrumo um novo emprego e vamos embora. E não vou voltar. Mas talvez o seu orgulho precisasse ser quebrado naquela hora. Talvez aquela fosse a hora dele retornar à casa do pai. Talvez aquele fosse o momento em que ele se encontrava sem a escapatória. Ele olhava para a direita, olhava para a esquerda e já não via mais nada. Diante dele ele via apenas o coxo. A única saída que ele tinha era olhar para cima. Aleluia, Deus. Oh Jesus, o Senhor é a minha única saída. Na casa do meu pai eu tinha tudo, por que eu saí de lá? Olha onde eu estou agora. Eu tinha tantos sonhos, tantos planos, e agora eu estou aqui, querendo comer essa lavagem aqui, querendo comer as alfarrobas dos porcos. E diz que ele se levantou. Ele tomou uma atitude, ele se levantou. Diz a palavra: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele começou a planejar a sua volta. Aleluia, Deus. Se nós queremos ser abençoados pelo Senhor, se nós queremos que o Senhor faça parte das nossas escolhas, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer o nosso erro. Senhor, eu errei. Eu pisei na bola. Senhor, eu fui imaturo quando fiz essa escolha. Eu não pensei direito. Senhor, eu assumo que eu errei. Essa é a primeira atitude. Se você quer ser abençoado, se você quer que o Senhor faça parte dos seus sonhos, a primeira atitude que você tem que ter é reconhecer que você errou. Amém? A segunda, assumir uma nova postura. Eu vou me levantar agora e vou lá na casa do meu pai e vou falar: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Eu não sou nem digno de ser chamado mais seu filho. Me coloque para trabalhar como um dos seus trabalhadores aí, que para mim está ótimo. Mas para Deus, filho é sempre filho. Para Deus nós somos sempre filhos. Não importa os caminhos que nós percorremos. Para Deus, eu e você somos filhos. O Senhor nunca vai nos tratar como trabalhadores, como escravos. Ainda que a escolha tenha sido nossa, o Senhor sempre vai nos receber. E diz que aquele jovem tomou coragem, se levantou e retornou para a casa do seu pai.
E eu consigo imaginar o orgulho daquele jovem sendo quebrado. Eu consigo imaginar aquele jovem sendo esmigalhado. Eu imagino o ego dele sendo transformado. E quando ele chega diante da fazenda do seu pai, eu posso imaginar que ele deve ter parado ali e falado: puxa vida, e agora? Entro ou não entro? E talvez você já tenha passado por isso. Sabe quando você peca, você falha, você faz coisas que você sabe que desagrada a Deus. Quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus, e depois você vai orar, e você sente aquela culpa: puxa vida, eu acabei de pisar na bola, agora eu vou pedir perdão para Deus. Sabe quando você não se acha merecedor do perdão? E muitas pessoas não voltam para a igreja, não voltam a ter intimidade com Deus, porque acham que Deus vai cobrar alguma coisa. As pessoas acham que Deus é acusador. As pessoas acham que quando elas orarem, Deus vai apontar o dedo para ela: você fez isso, isso e isso. E não é assim. E nós somos prova disso. Quantas vezes erramos e hoje estamos aqui buscando a nossa salvação. Eu tenho certeza que Deus nunca apontou o dedo para nenhum de nós. Amém? E aquele filho estava ali diante daquela fazenda, e ele teve esse pensamento: e agora? Será que eu vou? Será que meu pai vai me aceitar? Será que eu entro? Será que eu não entro? Ele falou: eu vou entrar. Porque aquilo que eu estava vivendo não é para mim. Aquilo que eu estava vivendo não é, a escolha que eu tinha feito não era aquela. Eu sonhava com outras coisas. Mas o mundo me fez chegar ao fundo do poço. E diz a palavra do Senhor: então levantando-se foi para seu pai. Ele teve uma atitude. Quando ainda estava longe, viu-o seu pai. Viu-o seu pai. O seu pai o avistou. Quando ele estava lá longe, eu posso imaginar aquele pai, depois que aquele filho foi embora, quantas vezes aquele homem não foi até a porteira da sua fazenda e olhou: puxa vida, será que meu filho volta? Será que ele vem? Será que não vem? A Bíblia não fala quanto tempo esse jovem ficou longe da sua casa, mas eu tenho certeza, como pai que eu sou hoje, que esse homem não deve ter tido uma noite tranquila de sono. Porque quem é pai e ama seu filho sabe quanto é difícil. Um filho fica com febre, dá uma tossidinha, a gente já fica preocupado. Agora imagine o seu filho fora da sua casa. Imagine o seu filho vivendo que você não sabe. Lá não tinha Face. Ele não postava no history fotinho. Não tinha. Seu pai não fazia a mínima ideia de onde seu filho estava. Mas eu tenho certeza que o sonho daquele pai era de ver o seu filho entrando por aquela porteira, voltando para sua casa. E diz a palavra do Senhor que quando seu pai o viu, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Assim é o Senhor conosco. Não importa as escolhas que você fez até hoje, não importa os caminhos que você percorreu para chegar até aqui. O que importa é que quando você decidiu estar aqui esta noite, o Senhor viu você de longe. O Senhor reconheceu aquele filho, ainda que muito tempo longe da sua casa, talvez tenha chegado ali barbudo, cabeludo, sujo, mas o pai reconhece o seu filho de longe, nem que seja pelo andar. Aquele é meu filho. E talvez alguém que estava ali com ele: não é, imagine, não é seu filho, aquele é meu filho.
E diz que aquele homem se levantou e correu e abraçou aquele rapaz. Aleluia. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de assumirmos o nosso erro. Hoje é dia de recomeço, de renovo. Aquela página que foi escrita errada na sua vida, hoje o Senhor quer reescrever. Diz que aquele pai foi ao encontro do seu filho. E o filho falou para ele: pai, eu errei, eu pequei. O pai não quis saber de nada. O pai não cobrou nada dele. O Senhor não cobra nada de nós. O Senhor não quer de nós explicação. O Senhor quer de nós mudança. Mudança. E aí aquele pai falou: traz o novilho, traz as sandálias e traz o anel. De todos esses, o mais importante, ao meu ver, é o anel. Porque o anel, ele quer dizer autoridade. Com certeza naquele anel tinha o brasão da família. Com certeza aquele anel tinha um valor muito grande para o seu pai. E hoje o Senhor quer colocar um anel no seu dedo. O Senhor quer renovar a autoridade que está sobre a sua vida. A autoridade que você tem sobre o seu inimigo, sobre aquele que tem assolado a sua casa, o seu casamento, o seu trabalho, os seus estudos. Hoje é dia do Senhor colocar um anel no seu dedo. Hoje é dia de renovar a autoridade que você tem em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra nós, irmãos. O inimigo pode se levantar, mas quando ele ver o anel no seu dedo, ele vai sair. Porque o anel é o Espírito Santo de Deus que existe em você. Que em nome de Jesus, você hoje, que talvez tenha chegado até aqui, e tenha feito escolhas erradas. Talvez você tenha se alimentado de coisas erradas. Talvez você tenha se alimentado de adultério, de prostituição, de pornografia, de uma série de coisas que te afastaram do Senhor. Mas hoje é dia de voltar a comer o melhor. Hoje é dia de banquete. Hoje é dia de comer bem, e vai ter sobremesa, e vai ter fruta, e vai ter tudo aquilo que um filho merece de um pai. Amém?